Há quanto tempo que tu já está utilizando o metamodelo na prática? Eu acho que eu uso o metamodelo minha vida toda, né? E faz muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar, que eu sou responsável por criar coisas. Eu trabalhei em empresas onde eu participei da criação de produtos, criação de novos empreendimentos, criação de negócios. Então, eu sempre fui envolvido com a atividade de criação. Aliás, é interessante diferenciar criação de criatividade. Criatividade é você conectar coisas que aparentemente não têm conexão. Isso é ser criativo. Agora, ser criador envolve outras coisas. É trazer para o mundo real aquilo que eventualmente só existe na tua cabeça. Faz muitos anos, tá? Mas eu estruturei o metamodelo da forma como ele é há relativamente menos tempo. 4, 5 anos talvez. E o que significa o nome metamodelo? Pois é, meta, né, é um prefixo interessante, né? Sempre que você fala sobre meta qualquer coisa, você está falando sobre a coisa da coisa. Por exemplo, metafísica é a física da física, metafilosofia é a filosofia da filosofia, metapensamento é pensar sobre pensar, né? Quando você fala em metamodelo, você está falando de um modelo para criar modelos. E é daí que vem a versatilidade do metamodelo para criação, porque ele é, na verdade, um modelo para você criar modelos para literalmente criar qualquer coisa. Como eu disse, de filhos à estrutura da empresa, sabe? De uma ideia que você tem, que você quer ver realizado na prática, enfim, qualquer coisa mesmo. Por isso que o nome meta acho que cabe tão bem. E qual foi a inspiração para a criação dessa metodologia? Pois é, eu digo que sempre que me dizem que eu criei o metamodelo, eu me sinto até um pouco culpado, tá? Porque na verdade eu não criei nada. O que eu fiz foi formalizar. Eu estruturei e dei esse nome, metamodelo para criação. E, cara, é interessante como as inspirações às vezes vêm dos lugares mais inesperados, né? Eu sou um cristão, eu pratico exegese, que é o estudo em profundidade da Bíblia, e um dia eu estava vendo sobre o livro de Gênesis, né? E se você for verificar, você vai perceber que o livro de Gênesis está estruturado em 7 passos. E se você tentar estabelecer uma correlação, você vai ver que existe uma correlação entre cada uma das etapas da criação do mundo com o metamodelo que eu apresentei. O ponto bacana é que eu percebi que esse metamodelo ele não aparece só no livro de Gênesis, ele aparece sempre que na Bíblia se fala sobre Deus criando qualquer coisa. O que eu percebi, tá? Sempre que eu ia criar alguma coisa e que eu seguia essas sete etapas, as coisas funcionavam, dava certo. Quando eu não seguia essas 7 etapas, a minha iniciativa acabava sem acabativa, não dava certo, não saía do outro lado, tá? E é daí que veio a inspiração. Eu reconheci lá, né? Eu fui inspirado pelo que estava lá. E aí eu acabei consolidando como processo e generalizando. Olha que bacana, se a Bíblia, né, para quem acredita em Deus, é considerada um manual para o mundo, né? Papai do Céu, que é criador, coloca logo nas primeiras páginas como criar. E é daí que vem a inspiração. E qual a importância da metodologia para a criação de negócios especificamente? Eu acho isso fundamental. Você sabe que quando você pensa em empresa, uma empresa um pouco maior, mais do que você ficar pensando sobre como resolver um problema em específico, você precisa pensar sobre como que você vai preparar a empresa para resolver esse tipo de problema. Esse é o grande desafio. Isso precisa de o que eu chamo de pensamento estruturante. Você tem que se preocupar em como que você vai formatar a organização para desenvolver essa capability, né? essa competência de uma empresa. O metamodelo ele acaba se aplicando muito bem porque ele acaba direcionando exatamente isso. Cara, você vai começar com um propósito, você vai pensar sobre qual é a estrutura que você precisa, literalmente pessoas, recursos, né? Você vai pensar sobre método, processos de trabalho, as pessoas precisam saber que método é esse, indicadores. Muitas vezes você peca numa organização por não pensar em indicadores são importantes. Finalmente conseguir executar com isso e quem sabe estabelecer um modelo de governança, porque afinal de contas alguém está pagando a conta, certo? Eu preciso justificar isso. E finalmente fez out, para você poder sair. Então a parte de estruturação ela segue também os 7 passos. Essa é a coisa bacana, tá? Você pode até não usar o metamodelo de maneira formal, mas se você está criando alguma coisa de maneira efetiva, mesmo sem querer, você está seguindo essas etapas. Eu tenho certeza disso. O que eu estou propondo é formalizar para que você faça isso de maneira consistente, para que você crie de maneira consistente. Essa é a ideia. E tem como listar os principais benefícios de utilizar a metodologia do metamodelo para a criação de qualquer coisa? Eu acho que o principal benefício do metamodelo é ele atuar mesmo como um framework. Você consegue estruturar melhor aquilo que você precisa fazer, né? Você consegue se planejar melhor para fazer qualquer coisa que envolva a criação e principalmente você consegue comunicar de maneira mais estruturada também para as outras pessoas o que precisa ser feito para criar aquela coisa.
Se você for parar para pensar, esse talvez seja um dos grandes desafios quando você pensa na criação de alguma coisa. Como você comunica a tua ideia para os outros, como você estabelece um passo a passo para garantir que você consiga sair do outro lado. O problema é que sem isso você acaba ficando em tentativa e erro, né? E muitas vezes tem muito mais erro do que disponibilidade para tentativa. A ideia é tentar acertar mais, sabe? Para quê? Para você tornar mais fácil, né? Eu digo que o desafio da minha empresa, meu também, é tornar o custo da mudança, né, mais baixo, reduzir o custo e o risco da mudança, eu falo sempre. É sobre tornar aquilo que você faz todos os dias algo mais fácil. Um framework para te ajudar na criação das coisas, das mais complexas até as coisas do dia a dia, faz diferença sem sombra de dúvidas. Eu penso isso. E tenho certeza que quem se disponibilizar a entender um pouco mais sobre o metamodelo vai pensar a mesma coisa. É fácil de perceber. Mais uma vez, também fica o convite. Se você não conhece o metamodelo, cara, gasta um tempo e aprende sobre ele. Vai valer a pena. Se você tem algum preconceito quanto à origem, deixa eu te dizer, tá? Funciona, você acreditando ou não. Essa é bacana, a coisa bacana das leis, dos princípios, tá? Você pode até não acreditar no cara que criou, né? No máximo, se você não acreditar, você tem que pagar royalties depois. Mas aí você se acerta. Por enquanto é bom começar a fazer as coisas de maneira mais estruturada. Eu tenho testado na prática há bastante tempo e tem funcionado.